noite. Mais uma terça-feira de estudos. Estamos aqui pontualmente, não é? Pontualmente às 7h30. Boa noite, Mara, Martinha, Roberta, minha querida, muito obrigada pelo teu apoio. Helenice chegando. Então, estamos aí para mais uma noite de estudo do livro Há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Não é? E nós vamos começar, como sempre, com uma leitura do livro Vinha de Luz, também da autoria espiritual de Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. A mensagem de hoje, então, é a número 6, intitulada Multidões. Palavras de Jesus, narradas em Marcos, capítulo 8, versículo 2. Tenho compaixão da multidão. Mariazã, bem-vinda, querida. E Emmanuel comenta as palavras de Jesus. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum em vez de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele, que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. A cada dia, é mais uma linda Thelma, seu microfone está desligado. Você bateu... agora ligou. Agora, mas o tempo todo ficou, não? Não, quando você ia comentar da mensagem. Tá. Então tá. Mais uma mensagem, né, uma bela página de Emmanuel, e ele é realmente um ser muito inspirado e traz a nós esplêndidas palavras, né, para as nossas reflexões. Então, queridas Mara, Marta, Helenice, Mariazã, Roberta, e a quem nos ouvir num outro momento que não esse, eu os convido para um momento da nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Jesus, amado Mestre, Espíritos benfeitores, anjo guardião de cada um de nós. Estamos tocados com as vossas presenças,
que com certeza abrilhantarão este encontro, onde seguiremos nas páginas e páginas das histórias trazidas por Emmanuel, quando de sua personalidade como Públio Lentulus, com quem temos aprendido a cada encontro. Que nós possamos assimilar todas as experiências e trazê-las para nós. Que possamos olhar o nosso irmão como aquele personagem que abre o seu coração e conta a sua história, seus enganos, mas sem julgá-lo. É simplesmente um coração aberto para nos ajudar a trilharmos o nosso caminho evolutivo. Que possamos, então, reconhecer-lhe o trabalho e a dedicação. Que assim seja, com a graça do bom Deus. Então, queridas, olha, engraçado, saiu minha imagem, né? Eu ia te falar agora, saiu sua imagem. Por que Você será? deve ter batido em alguma coisa, não bateu, não? E agora fiquei eu. Peraí. Estranho, né? Por que será que eu sumi? É. Será que é bom eu sair e voltar? Você não consegue colocar aí a câmera, Thelma? Apareceu. Voltou. Que estranho. Desculpem, minhas queridas, mas são as coisas que acontecem, né? Com quem não tem muita intimidade. Então, vamos lá. Vamos fazer como de costume, né? Retroceder um pouquinho, para que a gente recorde onde nós paramos, né? No último encontro, no dia 31, né? Então, nós vimos lá Públio e Lívia conversando, discutindo a questão de quem, afinal, curou a pequena Flávia, onde Públio não aceita que tenha sido Jesus, né? Mas Lívia somente aceita a questão para evitar qualquer conflito, né? Ela que sempre tem essa postura diante do esposo, né? De não criar atritos, evitar confusões, então ela deixa assim, mas ela, no íntimo, ela sabe, ela tem certeza de que foi Jesus quem curou a pequena Flávia, né? E ele, por sua vez, apesar de toda aquela experiência maravilhosa e extraordinária que ele teve na presença de Jesus, ele simplesmente renega o que aconteceu, mas fica perturbado com aquilo tudo, com a força do mestre, não é? Volta a ter um sonho onde ele rememora as atrocidades que cometeu como Públio Sura. Ele volta à presença daquele tribunal espiritual, onde ele é chamado a atenção das escolhas feitas, né? E da decisão que ele teve de não seguir o Cristo, seguir a sua história do jeito que ele bem quis e ignorar o que aconteceu. Então, ele é avisado, né, das questões, dos problemas que isso trará para ele na sua existência, que tudo está por vir. Mas assim, então foi dessa forma, ele foi alertado sobre o alto preço que ele irá pagar, né, pela escolha. Mas daí, no dia seguinte, a serva está com Lívia e vem aproximar dois cavalos que chegaram correndo, e por fim era da família Públio, estava recebendo a visita de Quirilius, que era o liberto da família, de amigos, né, de Flamílio Severus.
que veio trazendo notícias de Roma, lembranças. Então, os dois passaram o dia muito felizes, né? Ela e Públio, vendo aquilo tudo, lendo as notícias dos amigos, e também responde a eles, escreve uma longa carta, contando tudo que se passava, contando da cura da pequena Flávia, né? E, em separado, faz um grande pergaminho sobre a personalidade de Jesus, para que fosse levado, além de Flamínio, que Flamínio levasse ao Senado para lerem, né, sobre Jesus. Depois, e antes de irem dormir, Sulpício, né, vem avisar ao Públio que Pilatos encontra-se em Nazaré. E o que satisfaz a Públio, porque ele quer informar que eles vão voltar para Roma, né? E, enfim, isso facilitaria as coisas, a presença dele, né? Na proximidade dele. Depois, vamos ver, daí começamos no capítulo 6, que vem a tratar do rapto, né? O rapto esse que é do pequeno Marcos, como nós já lemos, do filhinho Marcos. E as servas Ana e Semele vão para encontro de Jesus, para assistir às pregações de Jesus, porque é sábado, e os romanos liberavam os seus escravos, né, para ir tratar do seu lado espiritual. Então, elas vão. Só que chegando lá, Semele, disfarçadamente, ela se afasta e vai ter de encontro, numa casa escondida, com ninguém menos que André de Gioras, o pai de Saul, né? o inimigo de Públio. E ali eles tramam o rapto do pequeno Marcos. Ele entrega a Semele um frasco contendo uma medicação que vai fazer com que ele durma por 12 horas. Passam, então, as instruções, orienta que ela fique atenta ao sinal que ele vai dar, que ele vai chegar lá no dia seguinte à noite, vai chegar a cavalo, né? E que ela, então, leve o pequeno, já dopado, até ele, e vestida, que ela dê um jeito de conseguir uma roupa romana. Ele vai também vestido a romana, para que, se alguém ver, a culpa não caia sobre os amigos, né, aqueles irmãos da raça. Então, eles combinam esses detalhes, né, e na noite seguinte, como combinado, isso tudo acontece. E Semele veste uma túnica de Lívia, né, foi fácil para ela conseguir a túnica, e encontra com André de Gioras no pátio da residência, só que eles não veem que eles estão sendo observados. E Sulpício está ali assistindo tudo, mas ele não consegue ver, né, quem é, de quem se trata, mas percebe que estão vestidos à romana. Então, ele chega até depois que o homem vai embora com alguma coisa, levando alguma coisa, e após dizer, né, esse é o nosso segredo, a única coisa que ele conseguiu ouvir, então ele tenta se aproximar para ver quem é a mulher, mas não consegue, mas reconhece a roupa de Lívia. Então, nós paramos aí, ele já chegando à conclusão de que aquela mulher era Lívia, né? Então, vamos ver como prossegue o raciocínio de Sulpício. Então, estamos na página 81, né? Acho que aqui é o 6º parágrafo, né? Da página 81, isso mesmo. Num instante, suas ideias rápidas de homem experimentado nas piores ações do mundo associaram fatos, personalidades e coisas.
lembrou em seus íntimos pormenores a cena que tivera ocasião de presenciar no Jardim de Pilatos, naquela noite lá em Roma, na noite que Pilatos forneceu o jantar, vocês lembram, né? Crendo que a esposa de Públio se fizera amada pelo governador, cujo coração ela avassalara em poucos minutos, em virtude de sua peregrina beleza. Recordou, por último, a estada do procurador da Judéia em Nazaré e concluiu monologando. Um governador, na sua alta posição, não deixará por isso de ser um homem. E um homem é muito capaz de cobrir toda a noite, em boa montaria, uma distância como a que vai de Cafarnaum a Nazaré para encontrar a mulher amada. Ora esta, temos agora de prosseguir observando um casal de apaixonados, e tudo falando sozinho, né? O único acontecimento estranhável é a facilidade com que essa mulher, aparentemente tão austera, se deixou dominar dessa maneira. Quer dizer, até ele mesmo nota que tem alguma coisa fora do ponto aí, né? Mas como tenho os meus interesses com Fúlvia, vamos examinar o melhor modo de cientificar esse pobre homem que, senador tão jovem e tão rico, é um marido tão desventurado. E depois de assim monologar cautelosamente, Sulpício recolheu-se intimamente satisfeito por se ver dono da situação, já antegozando o instante em que faria Públio conhecedor do seu segredo, a fim de exigir mais tarde em Jerusalém o preço ignominioso, deplorável, né, da sua perversidade, segundo as promessas de Fulvio. O dia imediato constituiu dolorosa surpresa para o senador e sua mulher, aturdidos com o inopinado acontecimento. Ninguém conhecia as circunstâncias em que se verificara o rapto da criança no silêncio da noite. Então, na manhã, todos foram tomados de surpresa pela falta, né, pela ausência do pequeno Marcos. Como louco, Públio Lentulus tomou todas as providências possíveis junto às autoridades de Cafarnaum, sem lograr resultado favorável. Numerosos servos de sua confiança foram expedidos a fim de bater os arredores improficuamente, né, em vão. E enquanto o marido se multiplicava em ordens e providências, Lívia recolhia-se ao leito, tomada de indefinível angústia. Semele, que fingia mais profunda consternação, auxiliava os desvelos de Ana, junto da senhora, sucumbida de dor. Naquela mesma tarde, Públio ordenou a Cormênio, então com as honras de capataz de todos os trabalhos da herdade, a reunião geral dos servos da casa, a fim de que aprendessem no castigo severo infligido aos escravos incumbidos do serviço noturno de vigilância e, durante todas as horas do crepúsculo, trabalhou o açoite na carne de 3 homens robustos, que debalde imploravam clemência e misericórdia, protestando a sua inocência. Eles estavam sendo açoitados e eu estava vendo que, nessa época, na antiga Roma, os romanos eles supliciavam seus escravos de maneiras diferentes, dependendo do crime cometido, do dano causado, né? Então, esse castigo de açoite tinha tudo a ver com esse momento, com esse tipo de situação, né? Porque poderia ter situações até mais graves, né? Mas o que não diminui em nada o sofrimento, né? O horror desse momento. Somente diante daquelas criaturas injustamente castigadas, considerou Semele a extensão do seu procedimento. Quer dizer, aí ela começou a perceber que o que ela fez era realmente uma coisa muito séria, mas intimamente apavorada com as consequências que poderiam advir no delito,
cobrou ânimo para ocultar ainda mais a culpa e o terrível segredo. Prosseguiram as ações punitivas, até que Lívia, sempre Lívia, né, que vem pedir por o basta, que dá o basta, né? Atormentada por aqueles gritos lancinantes e comovedores, se levantou com extrema dificuldade e, chamando o esposo a um canto da varanda, de onde ele assistia impassível ao horrível sacrifício daquelas míseras criaturas, falou-lhe súplice. Públio, basta de castigo para esses homens fracos e infelizes. Não seria um excesso de rigor da nossa parte para com os nossos servos a causa de tão dolorosa punição dos deuses para conosco? Esses escravos não são também filhos de criaturas que muitos amaram neste mundo? Na minha angústia materna, considero que ainda possuímos direitos e recursos para manter junto de nós os filhinhos idolatrados. Mas como será torturante o martírio da mãe de um desventurado e que o vê arrebatado de seus braços carinhosos para ser vendido por ignóbeis mercadores de consciências humanas. Lívia, o sofrimento sugeriu-te singulares desvarios do coração, exclamou o senador com serena energia. Como poderias pensar numa igualdade absurda de direitos entre a cidadã romana e a serva miserável? Não vês que entre ti e a mãe de um cativo existem consideráveis diferenças de sentimento? Penso que te enganas, revidou a esposa com intraduzível amargura, porque os próprios animais possuem os mais elevados instintos se tratando de maternidade. E enquanto eles estão conversando, ainda o açoite está acontecendo, né? Ele ainda não deu ordens de parar. E ainda assim, querido, mesmo que eu não tivesse nenhuma razão, mando o raciocínio que examinemos a nossa posição de pais, para considerarmos que ninguém, mais que nós próprios, é passível de culpa pelo acontecido, visto que os filhos são um depósito sagrado dos deuses que nos confiam ao coração, impondo-nos como dever de cada minuto a multiplicação do carinho e vigilância necessários. Se sofro amargamente, é por considerar o amor sublime que nos une aos filhos, sem poder atinar com a causa desse crime misterioso, sem poder imputar aos nossos servos a culpa desse tenebroso acontecimento. É muita lucidez, né? A voz de Lívia, porém, extinguia-se rapidamente. Um delíquio, né, um desmaio, foi o resultado de suas palavras veementes. Ana Vanessa, querida, não sei se você localizou, nós estamos na página 83, tá bom? Na metade da página. Um desmaio foi o resultado de suas palavras veementes, ao findar daquele dia de tantas e tão amarguradas emoções. Amparada pelas mãos carinhosas e desveladas de Ana, a pobre senhora recolheu-se ao leito com febre alta. Quanto a Públio, porque sentia que as verdades amargas da mulher lhe doíam fundo no coração, mandou cessar imediatamente o castigo com um alívio geral, recolhendo-se ao gabinete para meditar a situação. Então, ele teve, durante esse tempo todo do açoite, a mesma postura fria, indiferente à dor do outro, como na encarnação como seu bisavô, como Sura, né? Então ele traz ainda esse lado frio, né? Egoísta até. Naquela mesma noite, recebeu a visita de Sulpício, que lhe veio trazer o infrutífero resultado de suas indagações na pista do pequeno Marcos. Ao despedir-se, exclamou o lictor, com grande surpresa de Públio, que lhe observava o tom enigmático das palavras. Senador, eu não posso decifrar esse doloroso enigma do desaparecimento do vosso filhinho, mas talvez possa orientar-vos em alguma pista segura com as minhas observações pessoais relativas ao assunto. Se tem semelhantes elementos, abre-te sem receios, exclamou Públio com o máximo interesse.
Meus elementos de observação não são pontos de aclaramento positivo. E como existem alguns remédios que, em vez de curarem uma ferida, produzem outras úlceras incuráveis, quer dizer, ele sabe dos efeitos, né? Acho melhor adiar para amanhã à noite as minhas impressões individuais sobre os fatos. Então, ele está aqui mostrando uma falsa preocupação, né? Ele não tem essa preocupação, só está antevendo o que vai acontecer. Gozando com a atitude de estupefação do interlocutor profundamente impressionado com as suas insinuações criminosas, Sulpício rematou as despedidas, acrescentando intencionalmente: amanhã, aqui estarei a essas mesmas horas, e se hoje não vos satisfaço ao desejo, aqui permanecendo até mais tarde, é que me esperam alguns afazeres do meu gabinete de trabalho, em vista de alguns pedidos de informações das autoridades administrativas. Dominado pelas expressões daquele enigma, Públio Lentulus apresentou-lhe as despedidas da noite, tendo forças para murmurar: então, até amanhã. Esperarei o cumprimento da tua promessa, de modo a aliviarem-se-me os receios do coração. Ficando a sós, o senador submergiu-se no mar profundo de suas inquietações e receios. Justamente quando contava regressar a Roma, eis que surge o inesperado, com piores características que a própria moléstia da filha, tantos anos suportada com serenidade e resignação, porque agora era o rapto inexplicável de uma criança, envolvendo sérias questões de moralidade de sua casa e a própria honra da família. No íntimo, sentia-se como um homem sem inimigos na Palestina, porquanto, com exceção do jovem Saul, filho de André, que, a seu ver, deveria estar tranquilo no lar paterno, nunca humilhara os brios de nenhum israelita, visto que a todos dispensava o máximo de sua pessoal atenção. Ele chegou a ter essa lembrança, né? Mas achou tão impossível. Onde a causa daquele crime misterioso? Em suas reminiscências, aflorou a palavra segura de Flamínio Severus, quando lhe aconselhou muita prudência e valor individual na Palestina, em razão de certos malfeitores que infestavam a região. Mas, por outro lado, recordava o sonho simbólico e, com os olhos da imaginação, parecia lobrigar o vulto venerando daquele juiz austero e incorrupto, né? Agora já nesse segundo sonho que ele teve, que lhe profetizara existência fértil de amarguras, dando o seu desprezo e indiferença pelas verdades salvadoras de Jesus de Nazaré. Trabalhado pela dor de angustiados pensamentos, debruçou-se à mesa de trabalho e deixou que o orgulho ferido chorasse copiosamente, considerando a sua impotência para conjurar as forças ocultas e impiedosas que conspiravam contra a sua ventura nos caminhos ensombrados do seu doloroso destino. Alta noite, procurou desabafar o coração junto à carinhosa solicitude da esposa, trocando ambos as suas lamentações e as suas lágrimas. Públio, exclamava ela com ternura característica do seu coração, procuremos reanimar nossas energias em favor de nós mesmos. Nem tudo está perdido. Com os direitos que nos competem, podemos determinar todas as providências precisas em busca do nosso anjinho. Adiaremos o regresso a Roma indefinidamente, se tanto for necessário. E o resto, os deuses farão por nós, reconhecendo nossa angústia e abnegação. O que não é justo é que nos entreguemos irremediavelmente ao nosso desespero, inutilizando as derradeiras forças para a luta. A pobre senhora mobilizava os últimos recursos de suas energias maternas ao proferir aquelas palavras de esperança e consolação. Sabia Deus, porém,
das suas inenarráveis torturas íntimas naqueles momentos angustiosos, e apenas o seu sentimento acrisolado de renúncia e de amor transformaria em forças as fragilidades da mulher para poder confortar o coração angustiado do esposo em tão penosas conjunturas. Sim, minha querida, farei tudo o que estiver ao meu alcance para esperar a providência dos deuses, disse o senador, mais ou menos reanimado em face do valor de que lhe dava ela testemunho. O dia seguinte decorreu nas mesmas expectativas angustiosas, com os mesmos movimentos incertos de buscas infrutíferas. À noite, segundo prometera, lá estava Sulpício Tarquínios, esperando o seu momento decisivo. Então vamos nos preparar aí. Após o jantar, a que Lívia não pôde comparecer em virtude de seu profundo abatimento físico, Públio recebeu Lictor com toda a intimidade, ali mesmo no triclínio, em cujos leitos macios ambos se estiraram para a palestra costumeira. Então, ainda ontem, exclamou o senador, dirigindo-se ao suposto amigo, despertaste o meu paternal interesse, falando-me de tuas observações pessoais que somente hoje me poderias transmitir. Assim, redarguiu o Lictor com fingida surpresa. Ele sempre faz isso, né? É bem verdade que desejaria solicitar vossa atenção para as ocorrências misteriosas destes últimos dias. Tendes algum inimigo aqui na Palestina interessado na continuidade de vossa permanência em regiões pouco adaptáveis aos hábitos de um patrício romano? De modo algum, revidou o senador, eminentemente surpreendido. Suponho encontrar-me num ambiente de amizades sinceras, tratando-se de todas as autoridades administrativas, e acredito que ninguém haja interessado na minha ausência de Roma. Ficaria muito satisfeito se esclarecesses melhor as tuas observações. É que na Judéia, há alguns anos, houve um caso idêntico ao vosso. Conta-se que um dos antecessores do governador atual se deixou apaixonar perdidamente pela esposa de um patrício romano que teve a pouca sorte de se fixar em Jerusalém e, conquistando seus objetivos, tudo fez para obstar o regresso de suas vítimas à sede do império. E quando notou que de nada valiam os empecilhos de sua autoridade, cometeu o crime de sequestrar um filhinho do casal, fazendo acompanhar o feito de outras atrocidades que ficaram impunes, dado seu prestígio político perante o Senado. Públio ouviu essas observações com um pensamento em brasa. Olha as insinuações de Sulpício, né? Em razão da sua intensidade emotiva, o sangue afluiu ao cérebro, parecendo represar-se em largas correntes junto ao dique das têmporas. Uma palidez de cera cobriu em seguida o seu rosto, numa expressão cadavérica, sem poder definir a emoção que lhe assaltava o íntimo, em face de tais insinuações contra a sua dignidade pessoal e contra as honrosas tradições da família. Num instante reviveu todas as acusações de Fúlvia, e julgando os seus semelhantes, pelo estalão, pelo padrão dos próprios sentimentos, não podia admitir no espírito de Sulpício uma ferocidade de tal quilate. Enquanto mergulhava em cismas atrozes, sem responder ao Lictor, que observava, gozando o efeito de suas tenebrosas revelações, prosseguia o caluniador com fingida humildade. Bem reconheço o alcance de minhas palavras, para as quais, aliás, suplico a benevolência de vossa discrição. Mas eu não abriria o coração nesse sentido, se não tocado pelo profundo interesse que a vossa amizade conseguiu inspirar a minha alma dedicada e sincera. Francamente, não desejava constituir-me delator de quem quer que seja perante o vosso espírito justo e generoso. Todavia,
Passarei a narrar-vos o que vi com os próprios olhos, de modo a orientar com mais segurança o esforço de vossas pesquisas em busca do menino. O que então já estava ruim, podia ficar ainda pior, não é? E Sulpício Tarquinius, com a falsa modéstia de suas palavras venenosas, desfiou um rosário longo de calúnias, entremeando os argumentos dos consecutivos goles de vinho, o que exaltava ainda mais a fonte prodigiosa das suas fantasias. Contou ao seu interlocutor, que o ouvia atônito pela coincidência de suas observações com as denúncias de Fúvia, os mais íntimos pormenores da cena do jardim em casa de Pilatos, e em seguida narrou o que observara na noite do rapto, salientando a coincidência da estada do governador de Nazaré, né? De Pilatos. Né? O senador ouvia-lhe a narrativa, ocultando a muito custo o seu espanto doloroso. A prevaricação da esposa, segundo aquela denúncia espontânea, era um fato indubitável, incontestável. Entretanto, ele queria acreditar o contrário. Durante todo o tempo da vida conjugal, Lívia manifestara o mais pronunciado retramento dos ambientes sociais, vivendo tão somente para ele e para os filhinhos idolatrados. Era na sua palavra criteriosa e sincera que o espírito ia buscar as necessárias inspirações para o êxito das lutas da vida, mas aquela denúncia lhe atordoava o coração e anulava todos os fatores da antiga confiança. Além disso, penosas coincidências vinham ferir o seu raciocínio, despertando-lhe amarguradas suspeitas no íntimo da alma. Então, o peso da calúnia, né, da maledicência, destruindo, né, Fúvio não, Públio por dentro. Então, eu queria só aqui vamos a Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Esse versículo, além de tratar, né, desse assunto, dessa questão que Sulpício está fazendo, né, com Públio, ela está também numa mensagem de Emmanuel, no Fonte Viva, ditado por ele para Chico Xavier. A mensagem 151, então eu vou fazer uma pausinha aqui e vou ler essa mensagem porque ela traduz, né, as preocupações que nós devemos ter em relação a falar mal dos outros. E a gente fala, eu falo, não sei vocês, mas eu muitas vezes já me peguei falando mal dos meus, dos próximos, de familiares. E nós temos que ter muito cuidado, né? Então, nós temos que nos vigiar para evitar que as nossas palavras causem no outro danos como esses que Públio está sentindo, né? Então, na mensagem 151, Emmanuel comenta essa passagem de Tiago da seguinte forma: nem todas as horas são adequadas ao ramo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena e afirmativa, em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhes as águas e inutilizar-lhes os esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribui-lhe grande importância nas atividades verbais,
é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-te de santificada sabedoria. Quando surge o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. E assim nos traz Emmanuel as considerações sobre a maledicência. Então, a gente pode ver realmente aqui, no estado de espírito de Públio, todo o efeito das palavras duras, né, de Fulvio, eu insisto em chamá-lo de Fulvio, de Sulpício. Então, vamos prosseguir. Não fora ela que intercedera, daí ele começa já, como ele está envenenado pelas palavras de Públio, de Sulpício e de Fúlvia, ele já começa a encontrar, buscar, né, buscar aonde ele pode ver a verdade nisso tudo, naquela que ele até então confiava cegamente. Não fora ela, Lívia, né, que intercedera a favor dos escravos no momento do castigo, súplice, como se a culpa do acontecido também lhe pesasse no coração? Então, ela que sequestrou, participou do sequestro do próprio filho, então está ali cheia de culpas, porque os escravos estão apanhando. Depois, mais uma, ainda na véspera, sugerira a continuidade da permanência de ambos na Palestina, demonstrando um valor pouco vulgar. Não seria isso um gesto de suposta consolação para o marido ultrajado, visando prosseguir na Ásia Menor indefinidamente, obedecendo a intuitos inconfessáveis? Um turbilhão de ideias antagônicas interchocava-se no mar de suas meditações dolorosas. Então, tem mais novos conflitos se somando aos antigos conflitos. Então, tudo aquilo já está num turbilhão, vivendo realmente um turbilhão. Por outro lado, considerou num relance sua posição de homem de Estado, as responsabilidades austeras que lhe competiam no organismo social. Então, ele tem aqui o cargo proeminente, as severas obrigações a que se consagraram no mecanismo das relações de cada dia, o orgulho no nome e as tradições de família amalgamaram a energia precisa para o domínio das emoções do momento, e escondendo o homem sentimental que era, por natureza, para tão somente revelar o homem público, teve forças para exclamar: Sulpício, agradeço o teu interesse, desde que as tuas palavras sejam um reflexo da tua generosidade sincera, mas devo considerar, perante o conceito que acabas de expender sobre minha mulher, que não aceito nenhum argumento que lhe fira a dignidade e austera nobreza, predicados esses que ninguém mais do que eu deve conhecer. A gente sabe, então, aqui, nós que conhecemos o íntimo de Públio, que ele está simplesmente mantendo o seu orgulho, né?
Então, ele aqui está acreditando e dando toda a verdade para sua esposa, e não admitindo, né, isso tudo que ele trouxe a conhecimento de Públio. A entrevista no Jardim de Pilatos a que te referes foi por mim autorizada, e as tuas observações na noite do rapto não estão bem definidas, dado o caráter positivo que se requer das nossas investigações. Helenice, Fulvio e Sulpício são espíritos das trevas, com certeza. Eles vibram em outro nível, né? Eles trazem tudo o de negativo, eles estão Sulpício interessado no que Fúvia tem a dar a ele, né? De trazer a ele como mulher, né? E Fúvia para apartar, para separar o próprio amante, o governador, de Lívia. E eles dois se uniram para fazer isso que estão fazendo, estão destruindo, né? Com sua maledicência, com os falatórios, né? São realmente das trevas. E olha que Sulpício esteve diante de Jesus. Então a gente vê que realmente, né, vem das trevas, são extremamente negativos, porque sequer aquilo tudo que ele presenciou e narrou naquele jantar na casa de Pilatos, ele o transformaram. Assim, pois, continuou Públio, agradeço-te a dedicação em meu favor, mas a tua opinião abre entre nós, doravante, uma linha divisória que a minha confiança não mais ousará transpor. E realmente ficaria muito complicado para ele, sabendo de tudo que Sulpício trouxe, ter que olhar para este homem diariamente, né? Ficas assim dispensado do serviço que te retinha junto de minha família, mesmo porque a perspectiva da minha volta a Roma se desvaneceu com o desaparecimento do pequeno. Não poderemos regressar à sede do Império enquanto não lograrmos o seu reaparecimento, ou a certeza dolorosa da sua morte. Deste modo, eu seria imprudente exigindo a continuidade dos teus préstimos em Cafarnaum, sacrificando decisões de teus superiores hierárquicos, razão por que serás demitido de minha casa sem escândalos que prejudiquem a tua carreira profissional. Aguardarei o ensejo de me comunicar com o governador a teu respeito, quando então serás desligado oficialmente do meu serviço, sem nenhum prejuízo para o teu nome. Sim, Helenice, o senador entrou na sintonia negativa por causa do ciúme e orgulho. É o que faz a maledicência, né? Ela nos puxa para baixo, né? Ela leva aquele a quem atingimos com a palavra para um outro nível de vibração. Este é o problema, né? Este é a questão. É porque nós devemos aprender aqui, né, com esses enganos todos, a nos melhorar. Continua então. Vês assim que, como homem de Estado, agradeço o teu interesse e sei apreciar a tua dedicação, mas como amigo não me é mais possível depositar em ti o mesmo grau de confiança. O Lictor, né, Sulpício ele não esperava mesmo. Que não esperava semelhante resposta, ficou lívido no seu indisfarçável desapontamento, mas atreveu-se ainda a revidar fingidamente. Senhor senador, chegará um instante, isso vai fazer a mesma coisa que Fúvia disse. Chegará um instante em que havereis de valorizar o meu zelo não só como servidor de vossa casa, mas também como amigo desvelado e sincero. E já que não tendes outra recompensa melhor que o desprezo injusto para corresponder ao meu impulso de amizade, é com prazer que me sinto desligado das obrigações que me prendiam junto à vossa autoridade. Em seguida,
Sulpício pronunciou algumas palavras de despedida, a que Públio respondeu secamente, atormentado pelos mais profundos desgostos. No silêncio de seu gabinete, examinou o quanto de energia as circunstâncias haviam exigido do seu coração em tão penosas conjunturas. Bem reconhecia que adotara para com o lictor a atitude mais conveniente e consentânea com a situação, mas no íntimo guardava angustiosa incerteza acerca da conduta de Lívia. Tudo conspirava contra ela, tendendo a apresentá-la ao seu coração de marido pundonoroso, com a personificação da falsa inocência. Naquele tempo ainda não se vulgarizara no mundo o orai e vigiai, dos ensinamentos eternamente doces do Cristo, e o senador, entregando-se quase que totalmente ao império das amargas emoções que o encabrunhavam, debruçou-se sobre numerosos rolos de pergaminho, entrando a chorar convulsivamente. E aí, então, vemos todo o estrago, né? Como se já não bastasse o sequestro do pequeno Marcos, ainda temos aqui o estado em que ele ficou, né? Por ter recebido as palavras negativas que recebeu de Sulpício. Acho que ainda está um tempinho, vamos poder entrar aqui no 52. Dá para ainda entrarmos, né, Roberta? Mais um pedacinho aqui no capítulo 7. Então, as pregações do Tiberíades. Alguns dias haviam decorrido sobre os fatos que acabamos de narrar. Em Cafarnaum, não somente o cenário, mas também os atores guardavam a mesma fisionomia. Compelido pela atitude irrevogável e enérgica do senador, Sulpício Tarquínios regressara a Jerusalém, obedecendo às ordens de Pilatos, que, por sua vez, recebera a notificação de Públio Lentulus referente à dispensa do lictor. Não devemos esquecer que Públio permanecia na Palestina com poderes amplos, na qualidade de emissário de César e do Senado, e a quem todas as autoridades da província, inclusive o governador Pilatos, eram obrigados a acatar com especial atenção e máximo respeito. O procurador da Judéia não se esquecera, portanto, de substituir Sulpício do melhor modo possível, buscando conhecer com interesse os motivos do seu afastamento, assunto que o senador solucionou com o mais largo espírito de superioridade do ponto de vista político. Pilatos coadjuvou, com a melhor boa vontade, o serviço de pesquisa quanto ao paradeiro do pequeno Marcos, movimentando funcionários de sua inteira confiança e vindo pessoalmente a Cafarnaum, a fim de conhecer na sua intimidade as diligências efetuadas. Vou botar aquele mapinha. Vocês lembram aquele mapa da mudança, né? Então, nós temos aqui, só para a gente lembrar e imaginar, né? Aqui, Cafarnaum e Tiberíades, né? Que é onde vão acontecer as pregações. E ali podemos ver também de onde veio, né? De Nazaré, que veio o Públio, o governador Pilatos. O senador recebeu-lhe a visita com as mais altas mostras de consideração e aceitou-lhe a cooperação, sinceramente confortado em vista de os acontecimentos desmentirem, perante o seu fórum íntimo, as caluniosas acusações que eram vítima à esposa. Sua vida doméstica, porém, sofrera as mais profundas alterações. Não sabia mais viver aquelas horas de colóquio feliz com a esposa, da qual o separava um véu de dúvidas amargas e infinitas. Mas ele estava ali realmente vivendo aqueles momentos de conflito, né? Ainda sofrendo muito, e a coisa vai se agravando. Né? Várias vezes tentou improficuamente readorguir a antiga confiança e a sua espontaneidade afetiva.
rugas de pesar vincaram-lhe então o semblante, ordinariamente altivo e orgulhoso, esfumando-lhe os traços fisionômicos no nevoeiro de preocupações angustiosas. Todos os seus íntimos, inclusive a esposa, atribuíram ao desaparecimento do filhinho tão singular metamorfose. Nas horas habituais das refeições, notava-se-lhe o esforço para desanuviar a fisionomia. Dirigia-se então à mulher ou respondia às suas perguntas carinhosas com monossílabos apressados, acentuando as palavras com um laconismo incompreensível. Sofrendo amargamente com aquela situação, Lívia apresentava-se cada vez mais abatida, tentando em vão decifrar o motivo de tantas provações e infortúnios. Nós vamos parar por aqui e deixar, então, para o nosso próximo encontro, como esse estado de espírito de Públio começa a trazer confusões, né? Lívia já não consegue compreender, começa a achar que é o desaparecimento de Marcos que traz esse estado de espírito, mas para ele é porque está ainda imaginando tudo aquilo, né, de que ele foi informado. Então, ele está não só sofrendo pelo desaparecimento do filho, mas em conflito com toda essa questão sobre a sua esposa. E assim nós vamos, então, deixar, né, para prosseguir na próxima terça-feira. E antes que a gente vá para a nossa prece de encerramento, vou trazer aqui o nosso convite. Estamos, então, marcando o final dos trabalhos do Lar Espírita Servos de Maria, né? O nosso próximo encontro já será no canal da Videira Espírita, não mais aqui nesse canal do Lar Espírita Servos de Maria. Então, vamos lembrar, não vamos esquecer de quem ainda não fez, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Então, marcando essa data, Cristina vai fazer um momento de gratidão. O Lar Espírita Servos de Maria sempre fez esse momento de gratidão ao final do ano, né? Quando da aproximação do Natal, e nada mais necessário e justo do que esse momento de gratidão, dedicar à equipe espiritual do Lar Espírita Servos de Maria toda a dedicação nestes 11 anos, né? Então, vocês estão todos convidados para as 18 horas, né? A hora do Ângelus, como uma homenagem a Maria, né, que cedeu sua legião de servos para amparar essa casa que sempre teve um olhar dedicado e carinhoso aos nossos irmãos que seguiram para a espiritualidade pela trajetória do suicídio, né? Então, estejam conosco às 18 horas aqui do Brasil, às 21 horas em Portugal, e estaremos todos juntos para começar, dar encerramento a essa fase e começar uma nova fase, né? Dando continuidade aos trabalhos, mas agora não mais no Lar Espírita, mas num canal, não é? Nos programas no canal Videira Espírita. O sonho dele, a Lívia, é o espírito protetor do senador. Isso aí, Helenice. Sim, Martinha, então estamos aqui. Tá? E no nosso próximo encontro já será, então, pelo canal do Videira Espírita. Então, mantendo aqui, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecendo
ao nosso Mestre Jesus. Amado Mestre, mais uma vez erguemos a Ti a nossa gratidão, pela Tua presença constante em nossas vidas. Agradecemos aos espíritos benfeitores do Lar Espírita Servos de Maria, que até então tem nos abençoado e coordenado os trabalhos deste estudo. Gratidão aos nossos anjos guardiões que nos ampliam o conhecimento e a compreensão. Que possamos, na próxima terça-feira, estar aqui com as novas histórias, com o prosseguimento da vida de Públio Lentulus. Abençoa-nos a tarefa, Senhor, independente de onde a fizermos. Gratidão por toda a Tua presença, por toda a beleza da Tua história quando estiveste aqui no nosso planeta entre nós. Gratidão também a todos aqui presentes, a todo aquele que assiste o nosso encontro e o nosso estudo. E daremos prosseguimento, porque essa tarefa é Tua, Mestre, de mais ninguém. Que assim possa ser, graças a Deus. Tem algum remédio para você? Então, queridas, vamos nos despedindo aqui. Mara, Martinha, Helenice, Maria Zã, Ana Vanessa, Helenice, Roberta, querida. Então, vamos nos recolher agora, não é? Trazendo para nossas considerações tudo aquilo que aprendemos hoje. Uma noite de muita paz para todos.